Bom, pessoal, vamos iniciar a quarta aula fazendo uma breve revisão dos conceitos de linha de corrente, trajetórias e linhas de emissão. Esses conceitos já foram abordados lá em Mecânica dos Fluidos 1, então aqui a gente vai passar isso bem rápido, só para relembrar, tá? Bom, linhas de corrente. Por definição, as linhas de corrente são linhas tangentes ao vetor velocidade em cada ponto. Então, se a gente tentar esquematizar isso, imagine que nós tenhamos uma determinada partícula ou elemento de fluido. E aí a gente vai definir direitinho o que é a trajetória, de um ponto de vista lagrangiano. E aqui nós temos a nossa partícula ou elemento. Por comodidade, vamos pensar nisso daqui de um ponto de vista bidimensional. Então, em um dado instante de tempo, essa partícula vai estar em uma determinada posição com uma determinada velocidade. E nós podemos decompor essa velocidade em relação, por exemplo, à direção horizontal. E a mesma coisa nós podemos fazer com o vetor de deslocamento. Então, reescrevendo isso daqui, nós temos o deslocamento dessa partícula pode ser escrito como sendo um determinado ds. Nós estamos imaginando isso como sendo diferencial de novo. Pensando que isso daqui está no plano XY, poderia ser em qualquer outro plano. E aí nós vamos ter um deslocamento ds, que pode ser decomposto em um dx e um dy, com um ângulo θ aqui em relação à direção horizontal. De forma análoga, pensando no vetor velocidade, nós vamos ter o nosso vetor velocidade, e esse também pode ser decomposto nos componentes em x e y. Formando o mesmo ângulo θ. Bom, por semelhança de triângulos, nós podemos dizer então que dy está para dx,
assim como V está para U. E essa equação aqui, bem simples, vai ser a equação para a linha de corrente. Bom, se nós levarmos isso agora para um caso tridimensional, basta expandirmos o mesmo raciocínio para as outras duas dimensões. E aí nós vamos chegar em dz sobre dx, está para w sobre u, assim como dz sobre dy, está para w sobre v. E aí, pegando essas três equações, nós temos como determinar o traçado para uma linha de corrente tridimensional. Bom, na sequência, a gente pode comentar sobre a trajetória de uma partícula de fluido. Então vamos imaginar um caso genérico qualquer. A nossa partícula ou elemento de fluido está aqui. Tá. Se você libera uma partícula em uma determinada posição de um escoamento, o caminho que essa partícula percorre ao longo do escoamento é a própria trajetória da partícula. Isso daqui normalmente fica mais fácil de visualizar quando nós vamos para uma abordagem lagrangiana, ou seja, nós estamos falando de um XP, um YP, um ZP. Tá? Então nós estamos tratando a posição da partícula como um X da partícula, um Y da partícula e um Z da partícula. E tudo isso, claro, linkado a um dado instante de tempo T, considerando o caso mais genérico. Como a gente está pensando nisso em uma abordagem lagrangiana, a equação para a trajetória é realmente bem simples. Nós temos basicamente dxp dt igual a u, um up, tá? Ou seja, a taxa de variação no tempo da componente x da posição da partícula, do vetor posição da partícula, é igual à velocidade na direção x da partícula. E a mesma coisa, dyp dt igual a um vp e dzp dt igual a um wp. Tá? Então, extremamente simples. De um ponto de vista experimental, é algo muito complicado se obter uma linha de corrente, tá? De um fluido, um escoamento, uma partícula, seja o que for. Na verdade, fala-se mais para um escoamento. Né? Então, você obter uma linha de corrente, ou seja, você obter uma linha que é tangente ao vetor velocidade em cada ponto, conforme a definição matemática da linha de corrente de um ponto de vista experimental, é muito difícil. No entanto, você obter a trajetória de uma partícula é algo muito mais simples. Basta você liberar essa partícula e você vai verificar a trajetória dela acontecendo. Tá? De um ponto de vista numérico, linhas de corrente são muito utilizadas. Basta fazer uma integração em relação a essas equações, você vai obter a forma da linha de corrente. Trajetórias também podem ser utilizadas, basta integrar essas equações. Existem várias formas diferentes de fazer essa integração, tá? Desde uma integração analítica que passa por algumas simplificações, algumas hipóteses simplificadoras, até utilizando algum método numérico, você pode fazer isso daqui. De tal forma que esses dois métodos são bastante utilizados de um ponto de vista numérico. No entanto, linhas de corrente não costumam ser utilizadas de um ponto de vista experimental. Bom, e uma linha de emissão? O que vem a ser uma linha de emissão?
Imagine que você tem um dado escoamento. Nesse escoamento, você em alguns pontos libera algumas partículas. O que seriam essas partículas, tá? Por exemplo, de um ponto de vista experimental, isso daqui poderia ser bolha de hidrogênio. Se você tiver um escoamento em água, por exemplo, uma bolha pequena de hidrogênio vai tender a seguir muito bem o escoamento. Então é um ótimo meio de visualização. Isso poderia ser fumaça no caso de um escoamento de ar, tá? Então muito utilizado em túneis de vento. Então em algumas posições você libera uma determinada quantidade de partículas e isso te permite visualizar o escoamento. A mecânica dos fluidos é sempre muito visual. Cada linha formada por essa sequência de partículas que foi liberada de uma mesma posição é chamada uma linha de emissão. Então, a linha de emissão nada mais é do que uma linha formada por partículas que possuem um local em comum no passado. Extremamente utilizado do ponto de vista experimental. Bom, linhas de corrente, linhas de emissão e trajetórias serão diferentes ou isso vai ser a mesma coisa? Via de regra, no caso genérico, as três são diferentes, tá? Num único caso específico elas vão se sobrepor, que é no caso de escoamento em regime permanente. Se você saiu do caso do escoamento em regime permanente, essas três linhas são diferentes. Eu vou deixar junto desse vídeo, na descrição dele, um link para um vídeo onde isso daqui é abordado de uma forma muito mais didática do que eu estou fazendo aqui agora, tá? Então você tem a visualização experimental e algumas animações explicando todas as diferenças e os efeitos de uma forma bem clara. Vou deixar esse link lá e pedir para vocês darem uma olhada nele. Vai ajudar bastante a relembrar os conceitos. É isso, pessoal. Muito obrigado.